Boa tarde a todos, professor Matheus aqui que está falando, e nessa aula a gente vai falar sobre as doenças e as cirurgias do sistema respiratório. Iniciando a aula a gente vai falar um pouco sobre a parte de anatomia, relembrar os principais pontos aqui que podem nos interessar. Então a gente tem, iniciando o sistema respiratório, a cartilagem nasal aqui, que é o principal que a gente conhece como o focinho mesmo do paciente, e ela é sustentada pelos ligamentos nasais aqui ao crânio do animal. A partir da cartilagem nasal, a gente vai adentrar as conchas nasais ao longo de toda aqui a região frontal do crânio do paciente, para depois de passar por todos esses cornetos nasais aqui, o ar descer por cima do palato mole ali, por cima da boca, e chegar na faringe, onde existe a comunicação do sistema digestório com o respiratório, e daí, passando pela epiglote, a gente vai encontrar as cartilagens aritenoides, e depois as cordas vocais, que também são possíveis de identificar aqui nesse esquema, e depois a traqueia. Apenas relembrando, existe realmente uma comunicação aqui na região da faringe. A faringe é uma cavidade oca ali, logo depois do término do palato mole, em que existe todo esse espaço em que a epiglote que vai fazer o controle de quando entra alimento, ela subir para fechar o sistema respiratório e a comida passar para o esôfago, ou ela abrir quando o paciente está respirando para poder passar ar para a traqueia. Depois, seguindo pela traqueia, ela vai se dividir no ponto da carina ali nos brônquios, depois bronquíolos e alvéolos, e esses alvéolos e todo esse sistema vai constituir o pulmão do paciente. Lembrando aqui que a gente tem o pulmão esquerdo um pouco menor, que ele acaba sendo dividido em lobo cranial e caudal, com uma subdivisão no lobo cranial entre caudal e cranial também, e no lado direito, em que a gente tem o lobo cranial, médio e caudal, e o lobo acessório atrás ali na região um pouco mais dorsal do paciente. E limitando também aqui toda a caixa torácica, fazendo a divisão entre o tórax e o abdômen, a gente tem a musculatura aqui do diafragma. Também faz parte do sistema respiratório o sistema esquelético, que protege todos esses órgãos, que é, no caso, a caixa torácica, com as costelas aqui e o externo. Afinal, aqui a gente tem os músculos também dos intercostais externos e internos e do serrátil, que ajudam também, em toda essa região, a fazer a expansão e contração do tórax para a realização da respiração. Quando as duas estruturas, a caixa torácica e os órgãos, estão encaixados um dentro do outro, o que a gente enxerga é esse aspecto. O importante da gente lembrar que a gente tem esse aspecto quando tem a visualização do tórax, é que a gente não tem como aqui a gente fazer uma incisão como no abdômen, uma incisão única, e que a gente vai fazer a visualização de todas as estruturas, como seria no caso uma incisão chifopúbica, por exemplo, pensando numa incisão para poder visualizar tudo ali do abdômen. Então aqui a gente tem que saber previamente aonde a gente vai querer acessar no tórax, o que a gente vai querer encontrar ali no tórax, para poder escolher entre qual espaço intercostal a gente vai poder fazer o nosso acesso, a não ser que a gente faça vários acessos intercostais em diferentes alturas, para daí sim a gente poder visualizar todo o tórax. Lembrando que na veterinária não é comum a gente realizar a esternotomia, que seria aqui o corte ao longo do externo, que seria daí a mesma visualização de lógica ali de visualização de anatomia, né? A mesma lógica de visualização da laparotomia convencional, em que a gente estaria olhando todo o tórax pela região ventral ali do paciente, né? Pensando na via aérea superior, que é por onde a gente vai começar o nosso estudo, os procedimentos cirúrgicos mais comumente realizados na rotina de pequenos animais são as correções da síndrome do braquicefálico, e em algumas situações as correções de colapso de laringe ou de traqueia. A paralisia de laringe é uma doença relativamente comum também, os traumas de diferentes origens, ou as neoplasias, que daí acabam sendo as mais encontradas, as nasais, laríngeas ou de traqueia. Iniciando pela síndrome do braquicefálico,
Ela, como o nome mesmo já diz, uma síndrome, então ela é uma constituição de várias doenças. As principais doenças que a gente encontra na síndrome do braquicefálico, que são as mais conhecidas relacionadas a ela, são o palato alongado, a estenose de narinas e a eversão dos sacos laríngeos. Mas também é considerado relacionado à síndrome do braquicefálico a hipoplasia de traqueia, o colapso de laringe, o colapso de traqueia, o colapso de epiglote e a macroglossia também. Os sinais clínicos, de um modo geral, que envolvem a síndrome do braquicefálico são a respiração ruidosa, dispneia respiratória, cianose, a intolerância a exercícios, dificuldade de deglutição diante do palato alongado ali principalmente, né? O vômito e a respiração ortopneica em casos muito graves em que normalmente o paciente tem muitos dessas alterações bem mais significativas e que daí compromete a respiração do paciente de uma forma muito significativa mesmo. O diagnóstico da maioria dessas lesões, principalmente das 3 mais comuns, é visual mesmo, é você inspecionar diretamente a estrutura, porque são estruturas muito ali superficiais do animal, então a gente abrindo a boca do paciente é possível já ver tanto os sacos laríngeos quanto o palato alongado, e olhando diretamente para o rosto do animal, a gente já consegue observar a narina desse paciente, a cartilagem nasal desse animal. Então, o que a gente consegue identificar aqui, essa é a estenose de narina. Um nariz normal normalmente é muito mais aberto, é possível enxergar o interior das narinas, diferente desse paciente que tem apenas uma fenda de um lado e do outro lado mal dá para enxergar alguma abertura ali na narina. O palato alongado a gente consegue enxergar nessa figura aqui do meio, em que o palato normalmente ele deve tocar levemente ali o topo da epiglote. E aqui a gente tem a epiglote baixada para poder fazer a visualização ali da traqueia, e a gente consegue ver que o palato mole está cobrindo ali até a entrada ali da traqueia. Então um palato que está bem alongado. E nessa imagem da direita, que a gente consegue inclusive perceber a diferença quando um palato nem é tão alongado assim e quando um palato é bem alongado. Esse do meio está alongado, esse palato que está vindo só até aqui, ó, ele não é alongado, então ele tem toda essa distância da estrutura diferente aqui do palato do meio. E a gente consegue enxergar, mais a gente consegue enxergar aqui nessa figura aqui, a inversão dos sacos laríngeos acontecendo nessa região aqui. E a correção vai depender de qual das lesões esteja ocorrendo, mas aqui mostrando a correção das 3 principais, que vai consistir basicamente ali, no caso da estenose de narina, na rinoplastia, que é no caso tirar o excesso de nariz ali, o excesso de cartilagem que esse paciente tem, de tecido que ele tenha ali fechando a sua narina, e abrir realmente esse canal, lembrando que não adianta só fazer um corte superficial aqui, esse corte tem que ser originado um pouco lá mais profundamente para poder fazer realmente a abertura do canal, até lá ó, um pouco mais profundo do nariz do paciente. Quando a gente tem o palato alongado, é necessário fazer a retirada desse excesso de palato justamente para poder fazer a abertura ali, poder ter a viabilidade mecânica mesmo da traqueia, que é o que é denominado estafilectomia, essa é a denominação para a retirada do palato mole. E também quando a gente tem aqueles sacos laríngeos evertidos, não tem muito como fazer a reposição deles ali, isso normalmente não é possível, então por isso que o tratamento correto é a ressecção desses sacos laríngeos. Também acaba auxiliando de um modo geral esses pacientes a redução de peso e os exercícios controlados, justamente para ajudar a facilitar um pouco essa questão de oxigenação, atividade do paciente. E porque sempre esses pacientes, o que é considerado, é que eles tenham muitas vezes outras doenças, outras lesões, como por exemplo, algumas das doenças secundárias, muitas vezes em menor escala, talvez não tão perceptível, mas que em conjunto continuem atrapalhando a respiração desse paciente. Então a redução de peso e os exercícios controlados acabam sempre sendo benéficos para conseguir ajudar na respiração desse animal. E em situações de emergência, a gente sempre tem que fazer oxigenoterapia, corticoides e o resfriamento do corpo. Isso é uma situação importante porque em algumas situações no Brasil, principalmente em regiões mais quentes, é comum a gente ter uma situação de emergência, de hipertermia de verdade desses pacientes, deles chegarem muitas vezes com 40 graus, 41 graus na clínica veterinária, e é necessário que esses pacientes tenham a sua temperatura abaixada de uma maneira
muito rápida, senão eles podem vir a óbito por conta dessa hipertermia. Então, o que é importante lembrar para poder fazer esse cuidado mais emergencial desses pacientes é a aplicação dos corticoides, o resfriamento do corpo e a oxigenoterapia também, sempre pensando em poder ajudar nessa ventilação e a diminuir a temperatura do paciente. Então, uma dica também que normalmente pode ser feita é a administração de gelo também no oxigênio, no caso na frente da máscara de oxigênio, por exemplo, deixar com gelo para que o ar venha um pouco mais gelado, esse ar que o paciente esteja inalando, e o resfriamento do corpo normalmente se dá através de compressas ou toalhas que estejam molhadas com água fria, com água gelada, enrolando o paciente, enrolando os coxins também, principalmente ali, mas todo o dorso do paciente, para que possa fazer toda essa troca de temperatura o mais rápido possível e ir trocando, aí no caso, as toalhas para que esse paciente vá diminuindo a temperatura. O pós-operatório da síndrome do plexo cefálico vai depender um pouquinho de cada uma das cirurgias realizadas, porém, a mais preocupante de todas se torna o prolongamento do palato, a ressecção do palato alongado. Por esse motivo, por essas condições, a gente sempre pensa na extubação tardia desse paciente, de preferência quando esse paciente já está realmente rejeitando o tubo, querendo tossir, para poder remover o tubo de lá. Manter também o máximo possível a oxigenoterapia desse paciente durante o pós-operatório, para evitar que ele tenha qualquer tipo de comprometimento, principalmente porque, como a gente manipulou essa região, manipulamos parte do sistema respiratório, pelo menos dele, pode ter inclusive o edema no pós-operatório imediato, que é esperado, e isso também comprometeu um pouco essa oxigenação. Justamente por conta disso, a monitoração desse edema nas vias aéreas é sempre muito observado no pós-operatório imediato. O cuidado com hemorragias também, que vem diretamente relacionado à questão da ressecção do palato alongado, ou algum outro tipo de dificuldade respiratória, normalmente também aí relacionado, pode ser até a hemorragia, ou principalmente ao edema das vias aéreas superiores. Anti-inflamatório, sempre administrado no pós-operatório de qualquer procedimento, mas nesse caso tenha algum tipo de edema mais severo, que esteja tendo algum tipo de comprometimento da respiração desse paciente, é indicada a utilização do corticoide, normalmente de rápida ação, aí, então se referindo principalmente à hidrocortisona. A analgesia também pode ser feita através do tramadol e da dipirona, e também a antibiótico terapia, que para essa região normalmente acaba sendo mais indicado, a amoxicilina com ácido clavulânico. Falando agora sobre o colapso de traqueia, ele consiste na flacidez e achatamento por conta dessa flacidez da traqueia diante da passagem de ar, resultando em diferentes graus de tosse e de dispneia desse paciente. Essa doença pode acontecer em cães de qualquer idade, mas acontece mais comumente em pacientes de meia idade ou idosos, e também é mais comum em raças de pequeno porte. O colapso normalmente acontece de forma dorso-ventral e o local mais comum de se ter a alteração é na entrada do tórax. A causa desse colapso de traqueia ainda é desconhecida, mas existem algumas suspeitas, como algum tipo de disfunção neurogênica dessa região, algum tipo de traqueite crônica, alguma alteração diretamente congênita desse paciente, ou a obesidade, que daí faz o acúmulo de gordura naquela região e comprime demais a traqueia. Mas o que acontece de qualquer maneira é o progressivo enfraquecimento dos anéis cartilaginosos, que se tornam incapazes de resistir às alterações de pressão intraluminal daquela traqueia. Então, o problema se dá principalmente quando o paciente faz o deslocamento de ar durante a respiração. Quando ele puxa o ar, quando ele faz a sua inspiração, ele faz um certo vácuo ali naquela região, justamente para poder fazer a puxada de ar. Quando faz esse vácuo, por exemplo, uma traqueia, como está enfraquecida, um lado se bate no outro, um lado bate e vai em direção ao outro, no caso, fechando essa traqueia, fazendo a obstrução momentânea, e daí o paciente vem a tossir. Os sinais clínicos são a dispneia expiratória e a tosse paroxística crônica. Essa tosse paroxística é justamente por isso que eu acabei explicando. Normalmente a gente pensa na tosse, a tosse ela tende a ser algo mais expiratório, você está tentando tirar alguma coisa ali do pulmão, por exemplo, expulsar alguma coisa. Então normalmente é quando você está soltando o ar que você tende a tossir. E no caso do colapso de traqueia é quando o paciente começa a fazer
a sua inspiração, que ele vem a tossir por conta daquele colabamento que acontece na traqueia diante do vácuo para poder fazer a puxada de ar. E também tem a tosse meio característica, que parece como se fosse um grasnado de ganso, que é como uma forma meio rouca ali deles tossirem. O diagnóstico se dá pela radiografia, mas é um pouco difícil, principalmente numa fase inicial, e depende de uma projeção muito boa desse paciente e da experiência do radiologista. Mas normalmente o que é feito atualmente, os últimos estudos dizem que a melhor maneira é nessa projeção meio que oblíqua da traqueia, em que quando o paciente tem o colapso de traqueia, é possível ver que a traqueia não fica um círculo perfeito ali, ou o mais próximo possível de um círculo ali perfeito, como ela normalmente seria. A gente consegue ver esse achatamento dela, tanto nas duas imagens aqui a gente consegue perceber o achatamento dela numa determinada região. Assim como também, através da endoscopia, é possível fazer a visualização da traqueia, e daí aqui a gente consegue ver efetivamente a traqueia bem colapsada na endoscopia. E o tratamento para esse colapso de traqueia pode ser tanto clínico quanto cirúrgico. O clínico é o que a gente normalmente mais realiza na nossa rotina e ele resolve na maioria das situações. A maioria das situações, no caso a gente se refere, são os pacientes que vêm assim, com sinal leve a moderado e que normalmente a traqueia tem um comprometimento de até 50% do colapso. Esse tratamento consiste principalmente na redução de peso, isso é algo fundamental para que essa questão dê certo, para que esse tratamento clínico dê certo, justamente para diminuir a pressão que existe ali, o acúmulo de gordura que possa vir a existir ali em volta da traqueia. O uso da coleira peitoral, justamente para a coleira cervical parar de puxar e fazer a força e a pressão justamente em cima da traqueia, que é onde já está comprometido desse paciente. A utilização de antitussígenos conforme necessário ou broncodilatadores em pacientes que tenham uma tosse um pouco mais exagerada e comecem a levar a comprometimentos realmente ali de oxigenação desse animal. E, sempre que possível, deixar o paciente em ambientes com menos poluição. Afinal, as partículas ali de poluição, num paciente que já tem uma lesão respiratória, ainda mais partículas que são irritantes ali no paciente que tende a ter essas tosses e essas sensibilidades muito maiores na traqueia, pioram muito as condições de vida desse animal. E em relação ao tratamento cirúrgico, ele normalmente é recomendado aos pacientes que não conseguem se adaptar ao tratamento clínico, continuam tendo problemas significativos. E daí, por isso que a gente parte para o procedimento cirúrgico. Existem algumas maneiras da gente poder fazer essas correções. Uma delas é através do stent intraluminal, que é esse que é possível a gente enxergar aqui nessas três imagens. Ele é como se fosse uma certa mola que se expande, ela entra menor que o tamanho do lumen e diante de um gatilho ela se expande, ficando como a gente consegue enxergar aqui tanto na radiografia quanto pela imagem da endoscopia por dentro ali da traqueia. Essa rede fica se expandindo, ela tem uma tensão a aumentar, então sempre expandindo a traqueia, forçando ela para fora, no caso, tentando manter ela sempre o mais dilatada possível. O problema dessa técnica é que ela tem um alto risco de migração. É muito difícil você conseguir manter ela a longo prazo sempre ali na mesma região. É dependente de uma certa aderência dela com o tempo ali naquela região, porém é comum, diante da movimentação ali do paciente, do dia a dia do paciente, essa tela acabar mudando um pouco de posição e às vezes se tornar inefetiva na situação, ou muitas vezes acabar migrando de uma maneira muito caudal, muito para dentro da carina ou adentrando algum tipo de brônquio e tornando a remoção dela algo muito difícil, tornando a correção desse problema algo muito dificultoso. Uma alternativa são os stents extraluminais e que normalmente são os que tendem a dar melhores taxas de sucesso, porque não tem muito esse risco da migração, é mais fácil de fixar esse implante. O fato também de não ser um implante intraluminal não tem tanto o problema de uma irritação ali da região interna, da região de mucosa ali da traqueia, porém tem o efeito negativo que é necessário que seja realizada uma técnica aberta, enquanto o outro era colocado através da endoscopia. Esse aqui é necessário o acesso cirúrgico à traqueia cervical ali de uma maneira mais convencional. E o que é colocado são ou partes de seringa cortada, a seringa estéreo cortada, e colocados alguns anéis na região em que existe o colapso para a seringa que é mais resistente, mais dura, né, fazer a sustentação dessa traqueia,
ou esses tipos que parecem alguns espirais ali de caderno, por exemplo, mas porém com metal logicamente próprio para esse tipo de uso, e que daí é colocado ali, é espiralado ao redor da traqueia, e dessa maneira mantém a traqueia na posição ali aberta, sem evitando o colapso dessa estrutura. O pós-operatório se dá através da manutenção do tratamento clínico e uma restrição maior de exercício desses pacientes durante 7 dias e administração de antibiótico, como a gente já tinha comentado, que para essa região a amoxicilina com clavulanato acaba sendo o mais recomendado. E também anti-inflamatório e analgesia conforme necessário. A melhora clínica desses pacientes normalmente se dá em aproximadamente 3 semanas, após 3 semanas do procedimento cirúrgico. Antes disso, ainda existe muito inchaço ao redor da traqueia ou intratraqueal, dependendo da técnica utilizada, o acúmulo de muitas secreções também, ou os riscos também de reações aos implantes utilizados ali. Então, por isso que o paciente normalmente não fica bem logo no início do pós-operatório e só depois de 3 semanas que a gente normalmente consegue ver os resultados melhores da cirurgia. As complicações que podem existir são infecção ou necrose da traqueia. Isso da necrose tem o risco em ambos os estentes. No caso, se você pegar um espiral que seja muito pequeno para o tamanho da traqueia, isso acaba comprimindo ela de uma maneira geral e por isso levar a necrose naquela região em que está sendo forçada para dentro ali, né, por conta do espiral. Ou o oposto, colocar um stent intraluminal que ele expanda demais de uma maneira muito excessiva para o tamanho da traqueia e por conta dessa expansão excessiva acabar machucando, acabar lesionando o tecido da traqueia e por isso também levando a essa necrose. As reações aos implantes, que daí se torna necessária a remoção desse implante e muitas vezes, dependendo da situação, até remoção de parte da traqueia. A paralisia de laringe pode acabar se desenvolvendo também diante, muitas vezes, da própria manipulação ali cirúrgica da região. Alguns laringoespasmos que tendem a ocorrer, mas porém passar adiante da diminuição de toda a inflamação e de todo esse excesso de reação que o paciente acaba tendo no pós-operatório imediato. E, na pior das situações, quando a gente tem um colapso que a gente não consegue resolver de maneira nenhuma, a gente pode partir para a traqueostomia permanente como uma forma de tentativa de salvamento desse paciente. De um modo geral, para colapso de traqueia, o prognóstico desses pacientes tende a ser de bom a reservado, pelo menos a curto prazo, em que a maioria dos pacientes, tanto com o tratamento clínico quanto com o tratamento cirúrgico, tende a ter uma melhora de 80% a 90%. Porém, a longo prazo, esses pacientes, com às vezes algumas outras doenças respiratórias crônicas que eles venham a ter, muitas vezes secundariamente, algum dos implantes que tenha sido colocado, ou alguma outra doença concomitante que ele tenha, leva a ter algum tipo de piora nesse prognóstico depois ao longo prazo. Então, passando agora para a parte do sistema respiratório inferior, a gente vai começar falando sobre o traumatismo da parede torácica, que acaba sendo o problema mais importante que a gente tem relacionado ao tórax, de um modo geral, principalmente relacionado às partes cirúrgicas. A maioria dos problemas que vão acabar tendo no tórax acaba tendo algum tipo de origem, muitas vezes traumática. No caso, relacionado aos tipos de traumas que a gente tem na parede torácica, os mais comuns, eles podem ser ou fechados ou abertos, né? Mas os mais comuns que a gente tem são, no caso de fechados, acidentes automobilísticos, quedas, coices ou chutes, em que normalmente a gente vai ter algum tipo de contusão e por conta dessa contusão a gente ter a lesão acontecendo ali no tórax. Ou os abertos, que daí normalmente tendem a ser mordeduras, armas de fogo ou algum tipo de facada. Mas basicamente a gente está relacionando traumas abertos aos que existem algum tipo de comunicação do meio externo com o interior do tórax, e os fechados quando essa comunicação não existe. É muito comum a gente considerar que a lesão no tórax é tipo uma lesão em iceberg, no caso em que a lesão em que a gente se enxerga superficialmente é muito menor ou muito pequena em relação a todo o problema causado diante daquela lesão no paciente. Como, por exemplo, a gente vê um paciente atropelado e que existe apenas, por exemplo, um hematoma na região do tórax, sem ter nada aberto, sem ter destruição da pele, sem ter costela quebrada ali, sem ter muito sangramento.
Porém, lá por dentro, diante de toda essa pressão, a gente tem uma contusão pulmonar significativa que pode comprometer muito o paciente, ruptura de alguma parte desse pulmão também, levando um hemotórax, algum tipo de ruptura também desse próprio pulmão levando ao pneumotórax, ou até uma hérnia diafragmática. Os sinais clínicos acabam variando um pouco de acordo, logicamente, com a gravidade da lesão e também do nível de tecidos ali, de nível de estruturas que estejam comprometidas diante do traumatismo, mas de modo geral esses pacientes vão demonstrar a dispneia e a dor na tentativa dessa respiração, taquipneia normalmente, principalmente quando a gente está se referindo ao pós-imediato ali de um trauma, e enfisema subcutâneo em algumas situações pode acontecer quando existe a passagem de ar ou a ruptura, por exemplo, da traqueia ali na região torácica, com também parte de ruptura da parede ali muscular, ou a perfuração de alguma parte do pulmão, com também alguma perfuração da parede muscular, e que daí, no caso, esse ar, conforme o paciente vai respirando, vai saindo para o subcutâneo desse paciente. A taquicardia, normalmente, que pode ser relacionada a alguma hemorragia ativa que esse paciente tenha, ou dor, e dependendo da situação também, do nível de dificuldade que esse paciente tenha, ele pode vir demonstrando a posição ortopneica. No exame físico, é comum a gente sentir a descontinuidade da parede torácica, a gente consegue perceber a falha no tórax, tanto de musculatura quanto de fratura de costela, é possível com o dedo mesmo sentir, porque são estruturas muito superficiais. Em algumas situações específicas, quando a gente tem múltiplas fraturas de costelas, o paciente pode desenvolver o peito móvel, e isso é um problema diante da movimentação paradoxal que essa região vai acabar realizando durante a respiração. Esse peito móvel é uma condição específica em que quando a gente tem a fratura de costela, parte dessas costelas, elas, por exemplo, 3 costelas pelo menos ali seguidas, se soltam completamente tanto da coluna quanto do externo e ficam totalmente soltas, sustentadas só ali pela musculatura. Só que como fica uma região totalmente solta, totalmente móvel em relação a todo o resto da caixa torácica, o que acontece quando esse paciente puxa o ar para poder expandir ali o tórax, né? Ele tenta expandir esse tórax para poder o ar entrar no pulmão. Ele vai fazer, na verdade, um vácuo dentro do tórax, quando ele força essa musculatura para o ar poder entrar. Como essa parte está frouxa, essa parte está móvel, ao invés dela dilatar junto com o tórax, ela vai afundar para dentro ali do tórax. Quando esse paciente soltar o ar, que o tórax voltar a diminuir, que ele fizer a sua contração para poder expulsar esse ar para fora do paciente, essa parte vai subir também, ela vai se afastar ali, fazendo o movimento inverso do resto do tórax. Por isso, movimento paradoxal, e por isso que é chamado de peito móvel. E dependendo da situação, a gente pode sentir algum tipo de alteração, ou de abafamento, ou de exacerbação na ausculta respiratória e cardíaca, sendo muito mais comum o abafamento, de um modo geral, da ausculta. Inicialmente, é sempre importante lembrar que é necessário estabilizar esse paciente e fazer a avaliação relacionada à dispneia e hemorragia desse animal. Sempre iniciar através da avaliação das vias aéreas superiores, a procura de algum tipo de obstrução, podendo ser obstrução mecânica diante de algum tipo de fratura, pensando que é um trauma, ou às vezes até de hemorragia, de coágulos. Iniciar a oxigenoterapia desse paciente, analgesia também, e dependendo da situação, algum tipo de bandagem compressiva na região que possa ser necessário, que esteja percebendo que tem algum tipo de perda de sangue, provavelmente, ou alguma coisa do gênero. E é sempre muito necessário a gente lembrar da possibilidade de realização de uma toracocentese. Toda vez que o paciente tem algum trauma torácico, ele pode ter ou a liberação de ar, fazendo um pneumotórax, ou a liberação de sangue, fazendo um hemotórax, dentro da sua caixa torácica. E a toracocentese é uma forma muito fácil e muito rápida de você conseguir fazer ambos os diagnósticos, fazendo a perfuração ali na caixa torácica e conseguindo coletar algum dos dois fluidos. No caso de hemorragia desse paciente, sempre necessário pensar na fluidoterapia para a reposição volêmica desse animal, ou quando possível, ou quando necessário também, a transfusão sanguínea ou solução hipertônica na falta da transfusão sanguínea. E, em algumas situações mais graves, podem acontecer inclusive arritmias diante de algum tipo de contusão do miocárdio por conta do trauma torácico. Afinal, o trauma aconteceu ali, pode acontecer a lesão do próprio coração diante desse trauma. E muitas vezes essa arritmia pode nem acontecer
na hora, e sim ela começar a ser desencadeada muito tempo depois, até 3 dias depois do ocorrido. O diagnóstico pode se dar diante da inspeção visual, como eu tinha comentado, é possível fazer a palpação e perceber a fratura de costela ou a ruptura da musculatura, mas, logicamente, é sempre necessário, nessas situações, a gente fazer a radiografia simples desse paciente, sempre na ventrodorsal e na lateral, ambas as projeções, para a gente poder fazer a avaliação completa desse tórax. A partir dessas imagens, a gente consegue fazer a avaliação ou de alguma quantidade de conteúdo líquido ou de ar dentro desse tórax, ou também até a avaliação mais precisa das fraturas de costela que possam ter e também, dependendo da situação, perceber algum tipo de ruptura diafragmática também. No caso de fratura da costela, geralmente a gente não precisa fazer a correção cirúrgica diretamente da costela. O que a gente precisa fazer é um fechamento, um selamento, uma compensação ali da caixa torácica. A gente não pode deixar com que a caixa torácica esteja aberta, mas a gente não precisa necessariamente fazer a osteossíntese da costela, como por exemplo colocar uma placa ou algum tipo de pino ali nela. Se a gente conseguir fazer a estabilização, o que normalmente a gente faz através da rafia das musculaturas de volta, da sobreposição às vezes de costela com a própria musculatura, e isso selar o tórax de uma maneira já efetiva, isso já é o suficiente. Então também muitas vezes quando a gente não tem o desvio dessa fratura, dessa fratura, desses fragmentos ósseos e nem a ruptura da musculatura, muitas vezes o que ocorre é apenas a realização de uma bandagem compressiva ali ao redor do tórax para dar um conforto na respiração desse paciente e a realização de analgesia desse animal também e apenas a drenagem desse tórax conforme necessário caso tenha algum tipo de pneumotórax instalado. As fraturas de costela, então, a gente normalmente acaba só se preocupando em reduzir quando elas têm algum tipo de risco claro sobre a perfuração de alguma outra estrutura. Por exemplo, o pulmão, que acaba sendo o mais arriscado de acontecer. Quando a gente tem a ruptura da musculatura também, a gente tem a necessidade de fazer a sutura, porque vai ter a descontinuidade, então o paciente não vai conseguir promover a sua respiração de uma maneira muito efetiva diante a falha da caixa torácica, por isso a necessidade da estabilização desse animal e dessa ruptura. Falando especificamente agora sobre o pneumotórax em si, que é quando a gente tem a liberação de ar dentro desse tórax. É considerado um pneumotórax aberto quando existe uma comunicação do espaço pleural e o meio ambiente, ou seja, o interior do tórax e o meio ambiente. Fechado é quando o extravasamento de ar para dentro desse tórax vem ou do esôfago, ou da traqueia, ou do pulmão, no caso de alguma estrutura ali interna que esteja rompida por algum motivo, e quando o paciente respira, ou quando o paciente faz aerofagia, no caso do esôfago, esse ar vai caindo ali no tórax, diferente de uma passagem direta da pele sendo perfurada ali na região do tórax. E o espontâneo é quando ocorre o extravasamento a partir do pulmão diretamente, porém sem ter um traumatismo conhecido, que normalmente o que acontece é diante de abscessos ou neoplasias. Existe o abscesso ali no pulmão, esse abscesso uma hora acaba realizando uma destruição mais significativa ali de todos os alvéolos, e quando o paciente começa a fazer a respiração, esse ar sai ali no tórax, porém não existia um tipo de trauma prévio nem nada assim, por isso é considerado espontâneo, e o mesmo princípio segue a neoplasia. No pneumotórax, o grande problema, basicamente, é a perda da pressão negativa, que é o que faz com que o paciente não consiga mais respirar, não tenha mais a capacidade de conseguir fazer a puxada de oxigênio ali, de ar, para dentro dos pulmões. Esse pneumotórax, essa dificuldade, perda da pressão negativa, leva o paciente a uma dispneia, por conta disso, a uma respiração mais superficial e mais rápida, que é o que ele consegue fazer diante dessa perda da pressão negativa. Muitas vezes realiza a posição ortopneica para poder facilitar a oxigenação, otimizar a quantidade de ar que acaba vindo para dentro dos pulmões. Acaba sendo comum a presença de cianose nesses pacientes, por conta dessa incapacidade de fazer a troca de uma maneira efetiva. E em situações mais graves, esse paciente pode vir a ter um colapso pulmonar, que é ter tanto ar
fora do pulmão, ali dentro da caixa torácica, de uma maneira tal com que essa pressão seja maior do que o pulmão tem capacidade de fazer a sua expansão, fazendo com que o pulmão fique o tempo inteiro só fechado e esse paciente não consiga fazer mais a sua expansão, então não consiga mais respirar de maneira nenhuma. O diagnóstico se dá através dos sinais clínicos e da anamnese desse animal. A auscultação normalmente se torna mais dificultosa quando a gente tem a presença de ar ali dentro e também a gente consegue perceber o esforço inspiratório nesse paciente. Quando a gente faz a percussão desse tórax, é perceptível o som timpânico nessa percussão e na radiografia, que normalmente é o que a gente utiliza para poder fazer o diagnóstico definitivo, a gente tem essa imagem que a gente consegue ver o coração voando aqui dentro do tórax. Normalmente o coração ele tem que estar encostado aqui no externo, normalmente numas duas esternebras aqui, normalmente esse coração tende a estar ali encostado e não com uma distância dessa. Como a gente está falando de ar, o ar é radiolucente, ele não aparece no raio-x, por isso que a gente enxerga tudo preto em volta do coração, caracterizando então o pneumotórax. O tratamento vai variar um pouco, mas basicamente você tem que eliminar a causa do pneumotórax. De uma maneira emergencial e mais imediata, é sempre recomendado fazer a toracocendese desse paciente, normalmente daí no 7º, 8º ou 9º espaço intercostal, que é a região que tem menos risco de fazer algum comprometimento de alguma estrutura, e fazer a drenagem desse ar, para pelo menos o paciente, numa situação mais momentânea, conseguir ter uma recuperação dessa respiração e ficar mais estável para ser preparado para o procedimento cirúrgico. E no caso, aí, sempre que possível, se for logo pela toracocentese também, fazer a restabilização da pressão negativa desse paciente. Daí, caso tenha a parede rompida, de alguma maneira, a musculatura, faz a toracografia. Caso o lobo pulmonar esteja rompido, é necessário fazer a pneumorrafia, se for alguma lesão ali mais superficial, ou se tiver alguma laceração mais significativa, fazer a lobectomia daquela região que esteja traumatizada. E se for na traqueia também, fazer a traqueorrafia, se for no esôfago o problema, fazer a esôfagorrafia. Daí, utilização de anti-inflamatórios não esteroidais, a antibiótico terapia, principalmente quando a gente se refere aos traumas abertos, mas é importante em todo tipo de lesão que a gente acaba fazendo, afinal, o trato respiratório e o trato digestório, pensando aí na região, na hipótese do esôfago, são ambos naturalmente contaminados e possuem a sua flora natural bacteriana. Então a antibiótico terapia com amoxicilina com ácido clavulânico se torna recomendada sempre. Também no pós-operatório é necessário sempre a utilização de um dreno torácico para poder fazer a manutenção dessa pressão negativa, para poder fazer a drenagem do seroma que começa a acumular nessa região, até para conseguir fazer uma monitoração se a rafia que você tenha feito e se a condição de pneumotórax realmente foi bem tratada, se não está acumulando novamente ar dentro desse tórax. Então é importante manter o dreno torácico normalmente de 3 a 5 dias nesse paciente e realizar também o repouso e a bandagem desse animal. Agora, comentando diretamente sobre a contusão pulmonar, o que acontece na contusão é que um lobo pulmonar específico passa a ter uma hemorragia alveolar, ou seja, uma hemorragia interna ali daquela região do pulmão, e aquela região, justamente por ficar cheia de sangue, não consegue fazer a sua oxigenação, perdendo então função daquela região. Os sinais clínicos podem variar um pouco, mas normalmente é perceptível algum tipo de hemoptise ou epistaxe, dispneia e taquipneia, as mucosas hipocoradas, dependendo do nível de hemorragia que possa estar acontecendo, também a posição ortopneica, afinal ela é relacionada a qualquer tipo de dificuldade respiratória mais significativa, e a presença, muitas vezes, da espuma rósea, dos surfactantes ali com a mistura de sangue, vindo, por exemplo, pelo traqueotubo, quando você intuba um paciente desse, ou quando esse paciente tosse ou espirra. O que normalmente é possível perceber na contusão pulmonar é a região do pulmão ficando mais radiopaca, lembrando que o pulmão normalmente é cheio de ar, então ele tende a ser mais radiolucente, mais preto. Então, quando a gente consegue ver após algum trauma, toda uma região de pulmão mais esbranquiçada, isso nos diz que essa região
sofreu uma contusão pulmonar. E o tratamento dessa contusão se constitui basicamente no tratamento clínico, com antibiótico para evitar a contaminação daquela região, e nesse caso mais específico, a gente pode acabar usando as sulfas, as quinolonas, a amoxicilina da mesma maneira, ou algum tipo de cefalosporina, e é interessante utilizar algum broncodilatador, como por exemplo a aminofilina, e daí também anti-inflamatório e repouso desse animal. E normalmente tem uma resolução espontânea de 3 a 5 dias de uma contusão não tão significativa, de uma contusão mediana ali, que tenha menos da metade, por exemplo, de um pulmão comprometido ali. Não convém a gente fazer a retirada do lobo pulmonar, ou não existe alguma outra maneira de resolução cirúrgica de uma contusão pulmonar, afinal é um pulmão que perdeu a sua função. Então a única resolução cirúrgica que poderia se pensar seria a remoção dessa região. Porém, se existe a possibilidade de ter a recuperação dessa região, se torna preferível tentar recuperar através desse resgate com os broncodilatadores mesmo que a longo prazo, do que fazer diretamente a remoção desse fragmento. Falando agora sobre o hemotórax, que então seria a hemorragia acontecendo para dentro do tórax, não para dentro do pulmão. O paciente chega com os sinais, muitas vezes, do choque hipovolêmico, que é a situação mais grave em que a gente tem. Chega com a dispneia, taquipneia, as mucosas muito hipocoradas normalmente, afinal, sempre que a gente pensa num trauma torácico e a gente pensa no hemotórax, a gente pensa em uma hemorragia mais significativa nesse animal. E a ausculta também se torna muito dificultosa diante desse acúmulo de sangue dentro do tórax, que também atrapalha a auscultação fiel do coração. O diagnóstico pode se dar pelo raio-x quando necessário, porém, se existe a possibilidade de realizar a toracocentese, se torna um diagnóstico mais direto, afinal você consegue já ver exatamente o conteúdo que está saindo ali e confirmar que a alteração que esteja acontecendo lá dentro é da liberação de sangue, porém na radiografia a gente consegue enxergar o oposto que a gente enxergava ali no pneumotórax. No pneumotórax estava tudo muito mais preto, a gente enxergava o coração voando. Nesse caso aqui, a gente não consegue enxergar direito todas as estruturas de modo geral ali do tórax, porque o sangue é muito celular, então ele fica mais radiopaco, então ele obstrui a nossa visão. Por isso que a gente vê toda essa mancha mais esbranquiçada que atrapalha a visualização de todo o tórax. O tratamento desse hemotórax se torna clínico quando o paciente não tem nenhum tipo de cianose, nem uma mucosa hipocorada de maneira severa, e que a hemorragia que possa ter acontecido já aparenta estar controlada. E daí vai consistir no antibiótico, de novo também, aí pensando em cefalosporinas, nas quinolonas também, ou a amoxicilina pode ser utilizada nessa situação da mesma maneira, e as sulfas. Daí o anti-inflamatório, repouso desse paciente e os opioides como auxílio na analgesia. Também sempre é recomendado fazer a drenagem torácica quando tem cianose ou dispneia desse animal, para ajudar no conforto respiratório, ajudar na recuperação da respiração desse paciente. Realizar a toracotomia exploratória quando ainda existe a hemorragia, para poder fazer o controle dessa hemorragia. Transfusão de sangue, conforme necessário desse paciente. E daí anti-inflamatório também, repouso, e antibiótico no pós-operatório. E, diante do prognóstico desse paciente, normalmente é uma situação que a gente tem que pensar no risco de óbito desse paciente, afinal são hemorragias significativas que acontecem quando a gente pensa em hemotórax, porém depende um pouco da fonte da hemorragia para a gente saber se esse risco de morte é muito alto ou não. Em relação ao abscesso pulmonar, ele é raro em cães e gatos, e normalmente acontece secundário ou algum tipo de pneumonia que esse paciente tenha, ou a corpos estranhos que tenham ficado no pulmão, ou a neoplasias, ou algum tipo de parasita pulmonar específico. Os sinais clínicos incluem a dificuldade respiratória, a febre, a letargia e a crepitação pulmonar naquela região específica em que tenha formado o abscesso. Caso o abscesso se rompa, a gente pode encontrar um pneumotórax nesse paciente e um piotórax, ou um dos dois também, diante da liberação ali ou dos alvéolos ou do pus para dentro dessa cavidade. O que nos auxilia nesse diagnóstico se torna o raio-x e a citologia do lobo, dependendo da situação em que a gente está
avaliando no raio-x, no primeiro momento, que a gente consegue ver as alterações de massas ali no tórax, no pulmão, mas para poder diferenciar essa massa, por exemplo, de uma neoplasia, a gente pode utilizar aí a citologia. O tratamento se torna a antibiótica terapia, diante normalmente da recomendação da cultura desse abscesso. Normalmente a gente já pensa em bactérias que sejam mais resistentes nessa região, então por isso sempre mais recomendado o ataque direto de antibiótico efetivo diante da cultura antibiograma. Recomendado também fazer a colocação de drenos torácicos para lavagem constante desse tórax, para poder fazer a lavagem e liberação desse pus, e dependendo do tipo de abscesso, dependendo da região em que ele se encontra, realizar a lobectomia daquela região. E o prognóstico se torna reservado, afinal normalmente essas alterações já vêm de uma maneira um pouco mais comprometedora, é o tipo de alteração não tão perceptível de uma maneira muito fácil, então por isso que muitas vezes o prognóstico acaba se tornando reservado, diante de já vir pra gente, já chegar pra gente numa situação um pouco avançada demais na maioria das situações. Falando sobre as neoplasias pulmonares, elas podem ser ou primárias ou secundárias. Normalmente a primária é rara em pequenos animais, que é quando o tecido original do tumor é o próprio pulmão. Aí que daí, no caso, quando acontece, o mais comum é o adenocarcinoma. Porém, falando de pulmão, o comum de realmente a gente encontrar é a metástase, sendo original de diversos outros tumores do corpo do paciente. E daí ela tende a ser, na maioria das situações, multifocal, como é apresentado nessa imagem aqui da lateral, nesse raio-x da lateral direita do slide. Mas os sinais clínicos, independente da origem dessa neoplasia, são a tosse, a hemoptise diante da ruptura ali dos alvéolos por conta da metástase, a febre, letargia e a disfagia. O tratamento, quando a gente se refere a uma neoplasia primária, é a lobectomia pulmonar com a quimioterapia. Porém, com relação à metástase, daí já se torna outro tipo de abordagem, mais específica de acordo com a origem do outro tumor que tenha vindo a originar essa metástase, e o prognóstico, de qualquer maneira, tende a ser reservado a ruim nas situações em que a gente encontra neoplasia no pulmão, diante de ser um órgão muito vascularizado, então a capacidade de disseminação desse tumor acaba sendo muito alta. Para encerrar então esse módulo aqui de doenças do sistema respiratório, a gente vai falar sobre o piotórax. Ele tem diferentes origens. O piotórax se consiste no acúmulo de pulso na cavidade torácica, então ele pode ter origem de algum tipo de mordedura ou qualquer outro tipo de trauma penetrante, como a facada, como uma arma de fogo também. Os abscessos pulmonares, como a gente já viu, há alguma pneumonia crônica também, alguns corpos estranhos que também tendam a fazer uma lesão crônica ali naquele pulmão, fazer alguma ruptura daquela região, ou lesões esofágicas também que possam levar ao pulso para dentro da cavidade torácica. Os sinais clínicos vão envolver dificuldade respiratória também, febre e letargia, a anorexia e o abafamento mais significativo dos sons cardíacos, porque o pulso é algo muito celular, muito denso, então, e por isso ele dificulta muito a auscultação. O diagnóstico, através da radiografia, não nos dá uma certeza, ele se torna apenas sugestivo, afinal ele vai simplesmente mostrar para a gente, como a gente vê na imagem, que tem algum tipo de fluido mais radiopaco ali no tórax, mas a gente não vai ter certeza que é pus. Então o definitivo se dá diante da toracocentese e da citologia, que você vai coletar aquele material lá de dentro e vai mandar para uma análise ali citológica para poder ver a celularidade e confirmar que é pus. O tratamento se dá diante da drenagem contínua desse tórax e a lavagem desse tórax com solução estéril através desse dreno, normalmente sendo realizada 3 vezes ao dia, logicamente, desse paciente internado. Então a gente vai fazer a implantação de um dreno torácico e por esse dreno vai ficar jogando fluido e tirando fluido 3 vezes ao dia desse paciente. E a antibiótica terapia também muito recomendadíssimo após o antibiograma desse animal para poder fazer um ataque mais direto. A resolução e o prognóstico se dão de acordo com a causa inicial. Então, se era um abscesso, remover aquele abscesso, remover aquele lobo, por exemplo. Se é uma lesão esofágica, corrigir a lesão esofágica e assim por diante. E também o prognóstico se torna reservado, porém depende um pouco
da origem desse piotórax. Então, o módulo de sistema respiratório se encerra por aqui. Boa tarde a todos e até as próximas aulas.